Que a graça, a paz e o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo sejam com todos vós, com todos nós. Amém. Quando nós pensamos em ser pai, ou no fato de já sermos pai, o que vem à nossa mente? Eu tenho que fazer uma confissão de pecado até, porque quando nós casamos, Deus dá uma ordem, né? Sede fecundos. Um dos pilares do matrimônio, ou um dos objetivos do matrimônio é de fato ter filhos, salvo se por algum problema genético eu não tenho a capacidade, a fertilidade para ter filhos. Mas se tudo está ok, é função do casamento também ter filhos. E quando a gente pensa em ter filho, vem à nossa cabeça um monte de problemas e dificuldades. Nós nos preocupamos com as finanças, nós nos preocupamos com o mundo, nós nos preocupamos com o nosso próprio tempo. Vamos ter que investir muito mais tempo na educação e no cuidado da criança. E quando nós olhamos para todos esses problemas, a conclusão humana que qualquer pessoa chega, se só analisar as perdas e as dificuldades eu acho melhor não ter filho. Vamos deixar do jeito que está, porque o mundo é um lugar muito hostil, é um lugar muito difícil. Ainda mais quando a gente vê nos telejornais, provavelmente pais e filhos, né, porque a gente não viu os crimes, mas pais e filhos ali se matando, se trucidando. Irmãos que se matam por causa da herança. E o mundo não é assim só agora, o mundo sempre foi assim. No tempo de Jesus, 2 irmãos estavam discutindo por causa da herança, já havia guerra. Herodes havia provavelmente mandado matar o seu irmão para ficar com a esposa, e assim por diante. O mundo sempre foi cruel, violento, difícil e competitivo. Mas não é só isso. Por que o mundo continua assim e os casais continuam tendo filhos? É porque a gente sabe que há um lado bom no mundo. Humanamente falando, ainda há muitos fatores bonitos. Abraços de pai, um abraço de filho, a alegria de ter a casa cheia. Mas a nossa tendência não é olhar para as coisas boas, e sim para as coisas ruins. É por isso que nós temos medo. Deus nos convida a mudarmos o foco do nosso olhar. Deus nos convida a olharmos para cima, para o Deus Pai que nos sustenta. Deus nos convida a olharmos para o lado, para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, o nosso Salvador. Se nós olhamos para o nosso próprio umbigo, o que vem ao nosso olhar? O nosso foco é as dificuldades que estão ao nosso redor, não é verdade? Olhe para a vida de vocês e para a vida dos que te cercam. Quantos motivos de ficar com os cabelos em pé nós vemos e nós temos em nossa vida? Por exemplo, cerca de 10% dos pais aqui entre nós, né, que estão aqui, mais ou menos 10% desses pais hoje vão almoçar com seus filhos preocupados em buscar um novo emprego ou em manter o emprego que já possuem, porque a empresa não vai bem. Isso não é só aqui na igreja, mas é lá fora no mundo também. 10% dos pais sofrem com desemprego ou possível demissão. Vai lá no funcionário da TAM nesse domingo e pergunta para ele se o almoço do Dia dos Pais vai ser como antes, vai ser como sempre, tendo em vista uma provável demissão que os patrões ou as grandes corporações sempre gostam de chamar demissões voluntárias. Mas de voluntário nunca tem nada, né? Outros 3% dos pais aqui no mundo, no Brasil, vão comer hoje algo muito rápido, porque precisarão ir ao presídio ou à clínica de recuperação de drogados e alcoólatras ou ao hospital. 3% dos pais. Então, de cada 100 pais, 3 pais hoje almoçarão rapidamente para visitar os seus filhos que enfrentam problemas. E cerca de outros 3% dos pais hoje almoçarão pela primeira vez sem os filhos do lado, ou sem um filho do lado, porque enterraram um filho entre agosto do ano passado e hoje.
e, portanto, amargarão, né, o luto do filho. Dentro dessa porcentagem toda, existem muitos pais que enfrentam tudo ao mesmo tempo. Filho drogado, desemprego, filho no hospital, filho que morreu. Praticamente tudo ao mesmo tempo. E cerca de 100% dos pais, 99,9% estão preocupados com a educação dos seus filhos, com o futuro deles profissional e com a violência que está lá fora. Isso é geral. Se nós olharmos só para esses problemas acima que eu falei, há muitas razões para desespero, para temor, para não ter filhos, ou se tem, trancá-los em casa a 7 chaves. Jesus conhece esse nosso medo, os nossos temores, porque Ele também viveu entre nós, Ele viveu neste mundo, Ele viu José carpinteiro trabalhar e ter que suar muito para sustentar a sua família. Ele viu pais de amigos enterrando os seus filhos. Jesus olhou para filhos que choravam a morte dos seus pais. Jesus viu a violência dos romanos, a violência das seitas e assim por diante. Jesus viu uma mãe chorar por uma mulher que seria apedrejada por causa do adultério. Jesus viu a luta dos pais em sustentar e amar os seus filhos. E é no meio desse estresse que já havia naquela época, é no meio dessa correria que Jesus diz aos discípulos e diz a nós. Ele fala assim: não se preocupem, não esquentem a cabeça, pois a vida é mais importante do que a comida, do que a roupa, do que a educação, do que o lazer, é mais importante do que tudo isso. Vejam os corvos, né? Ele diria para nós: vejam as pombas, elas não semeiam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a elas. Será que nós não valemos mais do que muitos desses pássaros? Qual de nós, Jesus pergunta, qual de nós pode tornar a vida maior um dia sequer? Se nós não conseguimos aumentar a nossa vida, que é uma coisa tão pequena para Deus, então por que se preocupar com todas as pequenas coisas? Vejam como crescem as flores do campo, diz Jesus. Elas não trabalham, elas não batem ponto, elas não têm empregados, nem patrão, né? Nem fazem roupa para si mesmas. Mas Jesus afirmou assim: nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores do campo, as flores do nosso jardim. É Deus quem veste a erva do campo e quem dá de comer ao corvo, ao pombo. Por isso Jesus diz assim: não fiquem aflitos, procurando o que comer e o que beber, pois são os pagãos que estão procurando e se preocupando com todas essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar a casa de Deus, o reino do Pai, e Deus lhes dará todas as outras coisas e acrescentará nossas vidas. A verdade está na nossa cara. Quando você olha um pombo, quando você olha o lírio do campo, as flores da rua, você vê a misericórdia de Deus ali. E se Deus sustenta esses seres tão pequenos, por que Ele não vai sustentar a cada um de nós, seres humanos? Deus garante em sua palavra que nós teremos o que comer e o que beber. Deus não está garantindo aqui o carro, não está garantindo a viagem, não. Ele está garantindo o sustento da nossa vida, o sustento dos nossos filhos. Portanto, Deus diz assim: tenham filhos, multipliquem, sejam fecundos, porque o sustento dos seus filhos e a educação dos seus filhos está nas minhas mãos. É eu, o Senhor Deus, que trabalharei enquanto vocês dormem, enquanto vocês trabalham e não podem estar ao lado dos seus filhos. É eu quem os encaminharei a ter amizades de confiança. É eu que usarei o pai e a mãe, e que usarei vocês, para levar a minha graça e a minha misericórdia aos seus filhos. Jesus diz: o Pai do céu sabe do que nós precisamos. Deus sabe do que os nossos filhos precisam. Deus sabe do que nós precisamos. É por isso que nós podemos ter coragem de viver essa vida, não olhando as dificuldades, mas olhando a graça e a misericórdia de Deus. Isso é o que Deus chama
de fé. Há aquela brincadeira, né, do copo meio cheio e meio vazio. Deus nos convida a não olharmos para o copo, se ele está cheio ou vazio. Não olhar só para as coisas boas ou para as coisas ruins da vida, mas Deus nos convida a olhar para a mão que segura o copo, que é a mão de Deus. É Ele que segura essa nossa vida, esse é o nosso copo, que está meio cheio, tem coisas boas, a vida é maravilhosa, mas é Deus também que segura o copo que está meio vazio, a vida cheia de dificuldades e de interrogações. Não olhe para o copo, não olhe para você, olhe para a mão que sustenta o copo. Olhe para a mão que sustenta a sua vida. Essa é a mesma mão que ofereceu o Filho em sacrifício para morrer por nós. O nosso copo pode estar cheio, meio vazio. Não interessa. Mas o que interessa é que a cruz de Jesus esteve cheia, com Cristo pregado nela para nos dar uma vida plena. E agora a cruz está vazia porque Jesus foi retirado dela e no terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus encheu os céus de glória. E da mesma forma que o céu está cheio da glória de Deus, nossos corações, pelo batismo e pelo ouvir da palavra, estão cheios de fé. Com os olhos da fé, com o coração da fé, nós conseguimos ter coragem para olhar para a vida com grande destemor, com grande otimismo. Não o otimismo besta do mundo, que é aquele que diz, tudo vai dar certo, no final tudo dá certo, confia, né? O mundo é colorido, o céu é azul, é tudo legal, vai dar certo. O otimismo baseado na fé é aquele que diz assim, humanamente falando, eu só tenho razão para dizer, tudo vai dar errado, vai dar tudo uma M, né? Mas pelos olhos da fé e pelo coração que Deus me dá, eu olho para Deus e digo, Deus, não tenho razão para estar sossegado, nem para dormir tranquilo. Mas ao olhar para Ti, para as Tuas mãos que me sustentam, eu descanso tranquilo. Eu descanso nos Teus braços. Esse é o convite do apóstolo quando ele escreve, em Hebreus 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Olha só que interessante, a fé ela atua em duas esferas, uma nas coisas que você vê e você espera. Você vê o perdão de Deus, você vê a Santa Ceia, a palavra, o batismo, você vê as promessas de Deus, você pode ler, você espera a salvação no último dia, mas existem coisas que você não vê. Quais são as coisas que você não vê e que a gente tem medo? Nós não vemos respostas para algumas perguntas. Por que um pai tem que enterrar um filho e hoje almoçar sem o seu filho? Nós não vemos isso, mas pela fé nós aceitamos de que Deus está também agindo na vida desse pai. Pela fé nós não, ou melhor, os nossos olhos não conseguem ver por que razão um filho faria algo contra o seu pai, ou o pai contra o seu filho, ou o irmão contra o seu irmão. Mas pela fé eu sei que Deus também está do lado desse que pecou, que caiu em desgraça, assim como está do lado daquele que foi alvo de alguma violência. Deus está atuando mesmo naquelas famílias mais despedaçadas e horríveis que existem. Deus está atuando mesmo em meio ao sangue derramado de Caim, de Abel. Deus está lá, atuando em favor de todos e mostrando a sua misericórdia. Lembrem da história da primeira família. Caim matou Abel, e mesmo assim Deus mostrou a misericórdia dele a Caim, ao irmão assassino, colocando uma marca nele para que ninguém tirasse a vida desse assassino. Da mesma forma que Deus atuou na vida dessa pessoa tão ruim aos olhos humanos, Deus atua nas nossas famílias. Olhe para a sua casa, você só vê briga, só vê desentendimentos? Olhe para você, você vê alguém fracassado? Alguém que merece estar nas sombras? Deus diz a nós, não olhe para tudo isso, mas olhe para mim. Porque o Pai do céu, que sou eu, Deus, sei do que vocês precisam. Olhe com os olhos da fé. Foi pela fé que Abraão abandonou a sua casa e viveu como estrangeiro. Foi pela fé que Abraão acreditou em Deus, viveu em barracas. Por quê? Abraão esperava por uma cidade que não tem alicerces humanos,
um alicerce que não pode ser destruído. Abraão, o nosso pai da fé, olhou para as dificuldades da vida com os olhos da fé. É por isso que quando Deus disse: Abraão, você terá um filho, ele não duvidou, mas acreditou, apesar de ser velho, de ser idoso, de não ser mais fértil. Pelos olhos da fé nós também podemos olhar para a nossa vida e para as dificuldades e dizer: Deus, age em meu favor, age em favor dos meus filhos, em favor dos meus pais. Vamos nos reunir ao redor da cruz, ao redor daquele que nos salvou, ao redor daquele que é ao mesmo tempo o nosso Pai espiritual, Jesus, mas também o nosso irmão, porque Ele nos tornou de inimigos em filhos de Deus. O que mudou com essa mensagem? Será que algo na vida prática mudou em nossas vidas? Ouvindo Jesus falar para não se preocupar, a verdade é que ainda 10% dos pais continuarão almoçando hoje preocupados com o seu desemprego. 5% ainda almoçarão hoje com os filhos presos ou envolvidos com drogas ou no leito do hospital. 3% ainda irão almoçar preocupados com seus filhos que estão se desencaminhando. E 100% dos pais, aproximadamente, continuarão almoçando, pensando na violência que cerca os nossos filhos neste mundo. Isso não vai mudar. O mundo está lá. Mas a palavra de Deus muda o nosso coração e essa preocupação não é mais excessiva. Ela é aliviada pela fé que diz: Deus, o meu coração ainda se angustia, mas eu sei que a tua mão age em meu favor e sustenta a minha vida, a vida dos meus filhos, e me dá forças para olhar para os lírios do campo e para os corvos e pombas do céu e ver e enxergar neles a sua graça, na vida desses animais e na minha vida também. Portanto, meus irmãos, olhem para os olhos dos seus filhos e dos seus pais hoje no almoço e vejam neles a ação e a proteção de Deus, em favor deles e em favor de vocês. Deem um abraço bem apertado na sua família, porque você nunca sabe se o ano que vem será você que irá fazer parte dos 3% que enterraram um filho ou enterraram um pai. Amem a sua família com todo o seu coração e coloque o amor de Deus ainda acima disso. E aí nós viveremos nessa vida em meio às preocupações, mas felizes de podermos cultivar em nossas casas, não lírios do campo, mas filhos de Deus. Que Deus cultive nos corações de vocês amor, esperança, fé e perdão, porque o perdão é o produto desses 3 ingredientes em conjunto. A fé, o amor e a esperança sempre produzem perdão. Perdoem e amem seus filhos, seus pais, suas esposas e seus maridos, não só hoje, mas especialmente hoje. Amém.